Fala galerinha, estamos ao vivo hoje para falar sobre tudo sobre aquecimento e preparação para o treino. Exatamente, hoje com um convidado especialíssimo, né, o grande Matheus Morgavi e já antecipando o anúncio aqui que ao final da live a gente vai anunciar uma grande surpresa em relação a esse assunto também. Esperar o Matheusão entrar aí para a gente trocar essa ideia. Quem tá comigo, quem tá chegando aí já sabe, clica no aviãozinho, manda isso aí, a live pra galera toda aí. Enfim, que a gente for falando aqui também e fizer sentido já, clica no curtir também. Vamos fazer essa live chegar a mais pessoas aí pra essa mensagem que é importante. Hoje a live é pesada e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, 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 muito esse assunto aí. Eu fiz aí também uma caixinha de perguntas, né? Ontem, respondi algumas hoje, respondi algumas ontem. Olha a música chegando aí. Sobre, né, dúvidas sobre isso, também tem uma caixinha que uma caixinha que eu coloquei hoje nos stories, o Matheus colocou lá também, que a gente vai responder hoje ao vivo também sobre o assunto, tá? A gente vai fazer com que fique mais claro, tenha mais clareza sobre o assunto para vocês, né? Só um minutinho. Vamos chamar o Matheusão aqui. Pera aí. Só um pouquinho. Pera aí. O negócio não tá bombando aqui. Aqui. Ver solicitação. Aí, entrar ao vivo. Galerinha, vão clicando no aviãozinho, ó. Chegou o homem. E E aí, aí, meu irmão? boa noite. Boa noite, como é que tá? Tudo tranquilo por aí? Tudo Tranquilo? certo, tudo tranquilo. Galerinha, para quem não sabe, esse é Matheus Morgavi, falando direto da Morgavi Barbell Lab, tá? A academia dele. Para quem gosta de treino, principalmente dos básicos, lá em São Paulo, diretamente de São Paulo, né? E, Matheus, te apresenta um pouquinho para a galera aí. Fala quem Ah, você é e o que você vai contribuir hoje para nós aí. Aí vamos lá, gurizada. Meu nome é Matheus Morgado, eu sou profissional de educação física pela PUC-RS, sou especialista em movimento, trabalho principalmente aí com reabilitação, performance esportiva. Então, dou cursos, tenho uma academia aqui em Pinheiros, em São Paulo. A gente trabalha com o meu método, tem todo um método aí que eu dou os cursos. Inclusive, eu sou aluno. Sou aluno. Inclusive o Matheusão, Gui fez desde Matheus, o além de meu primeiro colega, curso, né? meu amigo, é meu mentor também. Muito Ah, conhecimento que nessa honra. cachola. Isso aí. E aqui nem o Gui treina aí a Musa, né? Tenho alguns modelos aí, Mister Brasil, apresentadores de TV, Musa Fitness, atleta de lutas aí, campeões mundiais. Estou pegando mais leve agora nos atletas, mais focado na academia e nos cursos, mas ainda temos alguns. Ah, E é isso. é. Cara, é sensacional. Para quem chegou agora aí, eu e o Matheus, a gente tem uma parceria de longa data já. E muito do que o Matheus prega, eu prego também em áreas, digamos assim, diferentes. Não em áreas diferentes, porque a educação física, o profissional de educação física, ele realmente tem que saber acessar todas as áreas que são relacionadas ao treinamento, independente de qualquer desporto, né? A gente sempre prega isso também. Mas o Matheus tem uma expertise muito, muito, muito gigante, uma prática, um conhecimento com atletas de alto rendimento de ambos, de vários esportes, seja de lutas, futebol, até mesmo Tênis, fisiculturismo, né? Teve trabalho com o Norton James aí, com outro tênis, pessoal mountain bike. importantíssimo. Exatamente. Então, assim, e o trabalho dele é muito forte em relação a isso também na preparação de atletas, mas também em reabilitação, na parte mais funcional do treinamento, na parte de preparo que a gente veio falar para vocês. E é exatamente tudo isso que eu prego, mas, como eu falei, numa área distinta. Eu trabalho exclusivamente com a estética, exclusivamente com a questão do bodybuilding, né? Por que não? Mas aplicando exatamente todos esses conceitos da performance atlética no treinamento, porque eu sempre falo, e o Matheus concorda comigo nisso, que nós somos apenas o reflexo do nosso nível de treinamento Exato. e de todas as vertentes, mesmo no bodybuilding, mesmo no fisiculturismo, mesmo no fitness, né, na estética, de todas as vertentes, o treinamento, o treino é a chave principal para a mudança, seja ela estrutural, seja ela funcional e seja ela também corporal. Né? O treino que vai fazer a modelação é o treino que vai saber
qual músculo ativar, o que está encurtado, o que não está encurtado, o que está hiperativado, onde precisa de mobilidade, tudo isso impacta no treinamento. Se impacta no treinamento, no treino, impacta na estética também, impacta na performance. É isso que a gente veio trazer para vocês aqui hoje. É o preparo, né, a preparação de movimento, o aquecimento correto para o treino, seja ele qual for o treino, mas principalmente o que isso impacta de positivo na performance e o quanto a performance impacta positivamente no resultado estético também. Meu irmão, uma dúvida. Vou trazer vários questionamentos aqui na live para a galera começar a entender, principalmente da parte mais técnica, né? Na preparação, no preparo, no aquecimento do treino, né? A galera, pelo menos na academia, né? Nas grandes redes, enfim, nas academias fitness, a galera tem muito enviesado de que o aquecimento, por exemplo, basta só dar uma caminhadinha na esteira ali uns 5 minutos, aquecer específico umas 2 sériezinhas de 20 ali num supino e tá tudo certo. A gente sabe que não. A gente sabe que existe todo um abismo no preparo de movimento, na preparação para o treino, relacionado à performance, relacionado até mesmo no primeiro exercício, por que não? Explica um pouquinho, Matheus, para a galera aí, quais são os verdadeiros pilares para a galera que está começando, quer entender um pouco mais, a galera que sente uma dorzinha, sabe que o treino não está fluindo da maneira correta, quais são os principais pilares de um bom aquecimento? Quais são os principais pilares de um bom preparo, né, de uma boa preparação para o treino? Beleza, eu já vou até entrar comentando sobre isso e respondendo uma das perguntas que me mandaram lá nas caixinhas. Eu normalmente acabo não respondendo, então vou tentar, né, agilizar. Então, assim, na verdade, quando a gente fala em aquecimento, eu já acho até que é uma super simplificação dessa nossa preparação. Normalmente a gente chama de um preparo ou uma pré-habilitação para o treino. E eu falo muito na questão da pré-habilitação, e aí hoje mandaram a pergunta o que é a pré-habilitação. Então, assim, esse preparo, essa pré-habilitação que a gente faz para o treino, ela consiste já em deixar o nosso aluno apto a iniciar o treino já em pico de performance. Por quê? Quando a gente vai treinar, a gente vai, por exemplo, a galera faz aquecer na esteira ou aquecer já no próprio aparelho, ali, sei lá, agachamento, vou começar aquecendo só com a barra. Tu já está fazendo um movimento para o qual o teu corpo não está preparado para executar, ele não está com articulações já, né, digamos assim, lubrificadas, ali, líquido sinovial, a gente não está com os músculos já prontos, né, ativos, contraídos ali para ter essa resposta. A gente normalmente acaba perdendo o padrão, a gente não tem uma amplitude máxima já. Então, nessa pré-habilitação, nada mais é do que a gente conseguir relaxar a musculatura o suficiente para que ela consiga se movimentar e permitir que as articulações se movimentem. Então, isso a gente vai fazer com autoliberação miofascial, a gente vai utilizar alguma coisa de mobilidade já para ir estimulando essa parte de articulação. A gente já vai também trabalhar um pouquinho de flexibilidade para a gente conseguir atingir a amplitude máxima de movimento e ir preparando também ali ligamentos e tendões junto com as articulações. E a gente faz a ativação, que seria ativações específicas dos grupos, né, dos grupos musculares que estabilizam as articulações alvos que serão utilizadas no treino. Então, basicamente, é para tu entrar já com articulações aquecidas, com ligamentos e tendões já sabendo que vão receber um estímulo, com uma amplitude máxima ali já de movimento que tu consegue atingir de uma forma fluida. Então, aquela flexibilidade não é um alongamento pesado, e sim fazer com que o músculo consiga atingir a sua amplitude máxima para que tu tenha uma máxima amplitude, tempo de tensão e fluidez nos movimentos do treino, já sendo feita essa ativação, que pode ser, depois a gente vai falar um pouquinho dinâmica ou isométrica, né? Em relação a estabilizar o máximo possível as articulações que vão ser usadas para que tu consiga te movimentar livremente, grandes amplitudes e de forma estável e segura. Então, isso é um aquecimento apropriado, que é o que a gente chama de um preparo, uma pré-habilitação. Demais, não, demais. A tua finalização foi perfeita. Isso tudo Isso é tudo um
É um aquecimento. aquecimento Então, decente. gente, olha só o abismo que tem entre o aquecimento padrão, que a gente está acostumado a ouvir o que é o aquecimento, né? Ah, vou ali, faço 2 sériezinhas de 20 do próprio primeiro exercício, que o Matheus vai concordar comigo, o primeiro exercício é um dos principais exercícios do treino, É porque o é o que tem a exercício onde a melhor gente está com performance. mais glicogênio, mais energia, com mais força, onde a gente pode colocar mais carga. Então é muito importante se preparar para o primeiro exercício. Então, a gente falou aqui de liberação miofascial, a gente falou aqui de mobilidade articular, a gente falou de flexibilidade muscular, seja ela a mobilidade ou a flexibilidade de forma dinâmica, né, com movimentos, ou de forma isométrica, né, estável, de forma paradinho, né, fazendo um trabalho Passivo. de uma forma passiva, né? A gente falou de ativação muscular, né? Que As também pode benditas ser mini bands, né? que As benditas salvam. pontes e pranchas, né? A questão estabilizatória do core, da região central do corpo como um todo. Então, tudo isso faz parte dos pilares de um bom aquecimento, dos pilares de um bom preparo, de uma boa pré-habilitação. Para quem não está ainda familiarizado com esse termo pré-habilitação, é exatamente te pré-habilitar, né, te preparar para o treino, para algo maior, para algo com mais sobrecarga, de uma forma como o Matheus falou, onde a gente chegue pronto, já no primeiro exercício, né, para colocar sobrecarga, para fazer um movimento que é um dos principais pilares do treinamento, né, um movimento bem feito, um padrão de movimento correto. Então, chegar pronto no primeiro exercício, já partir para o fight de uma forma eficiente. E, irmão, tu falou já no início da live que tu trabalha com um método muito específico. Existe, de fato, um método? Existe, por exemplo, uma ordem dentro desse aquecimento, uma ordem dentro dessa pré-habilitação que a gente pode seguir, que a gente pode replicar, talvez não para todo mundo, mas ter uma base de trabalho em relação a isso? Então, existem algumas ordens que elas são meio que lei, né? Existe sim um certo e um errado, e existem outras que aí são meio subjetivas. Eu vou falar um pouco do que eu gosto, que é mais ou menos o que a gente segue, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente fala em liberação, em mobilidade, em flexibilidade, eles têm que vir antes das ativações. E a liberação ou a autoliberação, ela sempre tem que ser o primeiro ponto da preparação. Por quê? Quando a gente faz uma autoliberação ou quando a gente vai fazer uma liberação no aluno, ou a gente vai orientar uma autoliberação do aluno com rolinho, bolinha, enfim, a gente está falando em reduzir carga neural, em tirar ali líquidos, aderências, lixo metabólico que a gente tem e acumula entre face e músculo para ter um deslizamento ali adequado para permitir uma fluidez de movimento de face e músculo, e isso é fundamental, e esse tem que ser o primeiro ponto, justamente porque, como eu disse, a gente vai muito possivelmente reduzir cargas neurais ali, ou seja, reduzir o estímulo que a gente está dando neural, sistema nervoso central, periférico e motomotores ali para contrair grupos de fibras musculares específicas. Então, isso é lei, tem que ser, antes de tudo, a liberação. Entre mobilidade e flexibilidade, tem gente que gosta de trabalhar um antes ou outro. A gente, em geral, costuma fazer as mobilidades primeiro, porque a gente, quando está fazendo a mobilidade, a gente já está aquecendo literalmente a articulação, movimentando o líquido sinovial, e ao mesmo tempo que a gente está fazendo a mobilidade, essa mobilidade depende de uma capacidade muscular de permitir o movimento. Então, necessariamente, quando vai fazer a mobilidade, tu já vai estar alongando alguns músculos também. Então, assim, não tem como... Exato, não vai ter como tu fazer uma mobilidade de quadril, por exemplo, sem mexer com glúteos, com adutores, com flexores de quadril. Então, esses músculos já vão começar a se soltar também. E a gente gosta mais assim justamente por isso, porque quando a gente for para a flexibilidade, já tem alguns grupos que já começaram a se movimentar e eles já vão estar mais fáceis de fazer a flexibilidade atingir uma amplitude máxima. Isso poupa um pouco de tempo. Até mesmo, Matheus, porque o que acontece bastante para fazer uma mobilidade de quadril no plano sagital, mas aquela pessoa, por exemplo, ela tem um encurtamento muito severo de posteriores de coxa. Se a gente começar, e faz total sentido, se a gente tentar começar por uma flexibilidade, um alongamento do posterior
com aquele quadril travado, muito provavelmente aquela pessoa não vai conseguir nem chegar na posição do alongamento, né, do trabalho de flexibilidade, não pelo músculo também, mas porque o quadril ainda está travado e aquela articulação que não está tão livre acaba prejudicando a própria postura do trabalho de flexibilidade, do trabalho de alongamento. Aquilo que já é difícil para aquele indivíduo, a gente vai dificultar mais ainda por não ter feito algo que poderia facilitar muito a vida do nosso aluno, né? A postura, exatamente. Então, assim, a liberação, ela sempre necessária vem antes. A gente gosta por essa questão lógica da mobilidade antes e depois da flexibilidade, e a ativação, ela necessariamente é a última coisa. Por quê? Porque a gente já está usando essa ativação para começar a dar um sinal para os nossos músculos e grupos musculares de que eles vão ser utilizados e eles já começarem a responder de forma automática aos estímulos. E, cara, isso é muito importante por dois principais motivos. Assim, existem vários, mas dois grandes motivos. O primeiro é que quando tu vai fazer a ativação, tu já vai estar dando esse sinal e já vai estar fazendo uma contração desses músculos para que eles já estejam aptos a trabalhar. E o segundo ponto que é fundamental é tu conseguir melhorar ou, na verdade, atingir já um padrão de movimento adequado utilizando os músculos certos. Então, assim, por exemplo, vai fazer um agachamento ou um terra, tu precisa que glúteos estejam já ligados e contraindo quando tu começa a te preparar para fazer o movimento. No momento em que tu tira a carga do chão, o glúteo já tem que estar contraído. Ele não pode começar a contrair lá no meio, senão tua lombar vai para o espaço. Já pega a lombar. E, cara, é muito legal. Vou abrir um parênteses aqui, muito interessante. Galerinha, quem está nos acompanhando na live aqui, clica no coraçãozinho quem sente dor na lombar no agachamento ou quem sente dor na lombar no levantamento terra. Clica no coraçãozinho ou até no supino. Ou até no supino. Eu tenho certeza que grande parte da galera aí sente ou já sentiu dor na lombar em fazer um agachamento e fazer um levantamento terra. Não é lei, mas geralmente isso vem de uma baixa ativação do glúteo, que trabalha fortemente, é um músculo potente de estabilização do quadril. Então, por isso que vocês veem, eu trabalho muito com o glúteo aqui, né, Matheus? Aí vem a questão de unir a performance. O Matheus está falando totalmente para a performance do treino. Olha como faz sentido unir isso para a estética também. Como a performance do treino resolve a estética de certa forma, aliás, da melhor forma, da forma mais correta. Porque, como eu trabalho bastante com glúteo, eu tenho que fazer com que o glúteo esteja ativo. E a gente também tem mais uma questão, né? O glúteo tem fortes tendências de inibição pelos seus pares antagônicos, mas também pelos pares que têm sinergia. Várias musculaturas, a galera que fica em volta ali, de certa forma, roubam a ativação do glúteo. Então, por isso que a gente tem, falando do glúteo, mas existem outras ativações também. Por isso que num agachamento, num terra, a gente tem que ativar muito bem o glúteo, né? Porque sem o glúteo ativado, a lombar geralmente paga o preço. E muita das dores lombar podem ser resolvidas, poderiam ter sido resolvidas por uma simples ativação de glúteo, uma simples mobilidade, uma simples flexibilidade, uma simples liberação prévia antes do exercício. E aí até, cara, todo mundo sempre fala em me ver, faz vídeo agachando, fazendo terra, tu não sente dor na lombar? Mas aí eu sempre trago o supino. Por quê? Porque muita gente tem dor nos ombros, por exemplo, também por não fazer, às vezes, a mobilidade, mas muitas vezes, na maior parte das vezes, não é nem a mobilidade, e sim, muitas vezes, uma ativação adequada dos músculos que vão estabilizar o movimento. E, cara, quando a gente fala em glúteo, a galera pensa em treino de membros inferiores. Mas Sim. Quantas pessoas aí fizeram, foram instruídos a fazer ou instruem os seus alunos a fazer, ou já viram na academia a galerinha fazendo supino com os pés em cima do banco, porque a lombar dói se coloca o pé no chão. Isso aí é total mobilidade e ativação. Total. Verdade. Total. Verdade absoluta. E então, galerinha, só para fazer um apurado do que o Matheus falou aqui, eu perguntei para ele se existia um método, né?
no preparo, na preparação, na pré-habilitação, né? Porque o Matheus trabalha com atletas, ele trabalha muito forte com os alunos dele de personal, com os alunos dele da academia lá, da academia dele, né? E ele tem exatamente um método, obviamente não é um método, uma receita de bolo, mas ele segue sim um passo a passo, ele tem uma base de trabalho, que é a mesma base de trabalho que eu utilizo também com os meus alunos, porque a gente veio da minha escola, o Matheus é meu mentor, eu fiz inúmeros cursos deles, eu participei do curso, inclusive. Olha, lembrando, falando nisso tudo, a gente tem uma surpresa muito legal aí para quem ficar até o final da live, tá? A live também não vai demorar muito, então aguentem um pouquinho aí. Ó, voltando, ele falou que existe sim um método para trabalhar o aquecimento. Qual é o método? Liberação miofascial, antes de tudo, para lubrificar tecido, fáscia, tecido conjuntivo, retirar tensões musculares, né, hidratar, aquecer, né, também aquela musculatura, trazer mais fluidos, trazer mais oxigenação para aquela musculatura trabalhar. Liberação, em primeiro lugar, mobilidade em segundo lugar, mobilidade articular para abrir espaço articular, abrir amplitudes de movimento naquela articulação, nas principais articulações que vão ser trabalhadas no treino. Flexibilidade para musculaturas que ainda assim, mesmo com o trabalho de mobilidade, estão ainda rígidas, a gente precisa flexionar? Me corrigir, Matheus, qual é o termo correto? Flexionar? Cara, flexionar, quando a gente vai flexionar, é mais aquela coisa do alongamento, né? Treino de alongamento propriamente dito. Entendi. Quando a gente vai alongar, é aquele alongamento mais leve, pelo menos pela literatura. Mas na prática... Na prática é a mesma coisa. Tá. Basicamente. Beleza. Então, alongar. Né? Alongar após a mobilidade para aquela musculatura que ainda está rígida, está com restrição de amplitude de movimento no próprio músculo isolado, posterior de coxa, que encurta bastante, né? Reto femoral, ilipsoas encurta bastante também, então faz a flexibilidade. E, no meu caso, adutor. Adutor também, bizarro. E por último, ativação, né? Que vocês veem bastante. Eu postei, fiz vários posts, inclusive, da semana passada para cá. Fiz uns 3 posts bem densos sobre preparo, onde mostrei a Thalita fazendo a autoliberação, a primeira coisa que ela faz quando chega na academia. Mostrei a Thalita fazendo exercício de mobilidade e ainda essa semana vai sair um exercício de ativação, né? E também tem, obviamente, a Thalita também alonga músculos que estão mais rígidos. Geralmente, no caso dela, o reto femoral e psoas, a parte anterior da perna, e glúteo também tem tendência de ficar encurtado na Thalita, especificamente, né? Então, ela alonga também antes do treino, faz a mobilidade e ativa com as mini bands, né? Ativações isoladas, e também faz pontes e pranchas com ativações mais globais. Então, olha só como é legal esse processo, né? Chega e tem um passo a passo, tem um método para seguir para aquecer. Eu sempre falo, Matheus, aqui para os meus alunos de consultoria, para a galera que me segue, que muitas vezes o erro está na falta de clareza da galera, o erro está na falta do que não saber fazer. E muitas vezes a galera sabe, internamente, inconscientemente, sente que tem algo errado com aquele sistema, que tem algo errado em chegar com ele. Tem algo errado em chegar na academia, por exemplo, depois de um dia estressante de trabalho, e simplesmente colocar uns 10 quilos de cada lado numa barra de supino. E estressar mais ainda o corpo. Não está correto. Sabe que tem alguma coisa que não está funcionando bem. E é exatamente isso que a gente veio trazer para vocês. Existe um passo a passo, existe um método de como se preparar para esse treino. Até mesmo, cara, é unânime. Alunos meus que chegam, agora falando da parte prática, alunos meus que chegam estressados ou com muita pressa, cara, coloca num rolinho, né? Ou alunos muito ansiosos, pessoas que têm muita ansiedade. Hoje em dia a ansiedade é um mal do século, né? Pessoas muito ansiosas, chega e coloca no rolinho. Não, peraí só um pouquinho, calma aqui um pouquinho. Passa esse rolinho aqui, vai relaxando, vai conectando, vai chegando no ambiente, vai aquecendo toda a estrutura, até mesmo questão neural, né? Que a gente falou bastante. É outro treino. Só de chegar na academia e fazer algo antes do fight, né? Antes do grosso da sobrecarga, já muda completamente o treinamento. Eu passei por isso. Eu passei por essa experiência. Eu vim da escola de bodybuilding tradicional, onde chegava e simplesmente colocava a carga. Eu passei por lesões sérias, justamente por não ter esse conhecimento. O Matheus também. Hoje, através de muito, né? Antes, na época de praticante, e depois
como profissional de educação física, já estudando, buscando conhecimento, mas passando também veneno por não ter esse conhecimento, hoje a gente tem autoridade, a gente sabe o quanto é importante, E né? sabe fazer, e sabe avaliar o que é preciso ser feito também, né? Isso é Exatamente. fundamental. Não é só sair fazendo qualquer coisa aleatória. Exatamente. Cara, isso é muito legal, porque isso muda, isso vira a chave, né? Isso muda completamente. Hoje eu levanto cargas que eu não levantaria, nem se eu quisesse, se eu não me preparasse antes para isso. Se eu não tivesse um bom preparo articular, se eu não tivesse um bom preparo muscular, uma boa consciência, porque o aquecimento, o preparo, a pré-habilitação também aumenta muito a consciência corporal, né? O que nós estamos fazendo na academia, o que a gente está movimentando. Não foi uma nem duas vezes que eu peguei alunos da academia, como na minha época de estagiário, na minha época de instrutor, que eu peguei alunos fazendo, por exemplo, voador, achando que era para costas, ou fazendo uma remada, achando que era para peito. Muitas vezes, galerinha, vocês nem sabem o que estão fazendo. Isso não pode acontecer, né? E para profissionais que estão aqui na live, que eu sei que nos acompanham bastante, muito menos vocês, né? Muitos menos os profissionais que estão cuidando dessa galera. E acontece muito, cara. A gente sabe a academia é foda. A academia, eu acho não, tenho certeza, isso é comprovado cientificamente, inclusive. A gente vive numa era de tanta informação que a galera não filtra, não sabe consumir, consome às vezes o que está mais hypado e acaba que o conhecimento ele cada vez tem um nível mais baixo, quando deveria ser ao contrário, né? É Deveria informação demais e buscar a mais pessoa conhecimento. não sabe o que ela está aplicando, nem por que ela só faz porque viu em algum lugar que é bom. E E às nem vezes sabe o não que é tá bom para fazendo. ela, Cara, né? a galera. E eu sei E, que tem muita galera que e- copia os treinos que eu passo, os treinos que a Thalita faz. sempre tem. Beleza, pelo menos eu sei que vocês estão copiando algo correto, mas vocês têm que saber o porquê que vocês estão fazendo isso. Porque eu falei agora que a Thalita tem encurtamento de certas musculaturas, tem restrição em certas articulações, mas talvez não seja o caso de quem está copiando. Exato. E se copiar o treino dela e essa disfunção não ser o problema, mas tiver outra disfunção, de certa forma, antagônica, pode até Pode até piorar piorar. o quadro, né? Cara, é muito comum ver hoje, até, inclusive profissionais prescrevendo e fazendo, às vezes, o aluno perder muito tempo fazendo algumas coisas que não era necessário. Por exemplo, A gente já falou cara, bastante sobre isso, né? o Bastante sobre isso. aluno chega na academia, desce do carro e vai lá e, tipo, alonga posterior aí, toca ponto também. O cara abraça as pernas e encosta a cabeça no joelho. O cara passa 2, 3 alongamentos de posterior de coxa e glúteo ali para aquele aluno. Tipo, totalmente desnecessário. O cara já tem uma baixa de amplitude. Provavelmente ele ia utilizar muito melhor o tempo fazendo, ou alongando, ou mobilizando outros grupos musculares que ele vai utilizar melhor. E a grande questão dessa parte da nossa preparação, da pré-habilitação, é o profissional conseguir analisar qual é a necessidade daquele aluno. Porque, afinal de contas, o objetivo principal da pré-habilitação é maximizar o tempo de treino, os resultados dentro daquele tempo de treino, melhorando performance e reduzindo o risco de lesão. Então, quanto menos tempo a gente conseguir utilizar para essa pré-habilitação da forma mais eficiente possível, melhor vai ser o treino. Então, a ideia é justamente tu te preparar para que tu tire o máximo de proveito do treino. Cara, dependendo do aluno, 5 minutos de pré-habilitação tá incrível. Dependendo do aluno, 10, 15 minutos. Então, por exemplo, eu sou um indivíduo bem treinado. Ontem eu vim treinar aqui na academia às 10 da noite e eu tinha tipo 1h30 para treinar e eu usei aproximadamente 20 minutos do tempo que eu tinha para treinar para me preparar para o treino. Ontem foi um dia que eu estava muito bem, eu tenho várias lesões, às vezes eu chego a levar 1 hora para me preparar devido a essas lesões. E o treino rendeu incrivelmente hoje também. Hoje eu acho que minha preparação durou 5, 7 minutos. Estamos E voando. o treino de peito foi incrível, cara. Às vezes Uhum. demora para engrenar, mas esses 7 minutos fizeram
um rendimento ali de Milagre. treino de peito que, cara, não tinha já semanas, fiz ali séries de supino com 140 quilos leve. Então, isso aí é que vai fazer a grande diferença. Verdade. E, cara, tem alguma pergunta que queira responder aí, que receberam? Na minha caixinha aqui, teve pouquinhas perguntas relacionadas ao tema, né? Porque eu abri duas Eu... caixinhas de pergunta e a galera se atirou perguntando bastante sobre estética, né? Tem alguma pergunta específica sobre pré-habilitação aí? Então, tem ali duas perguntas que eu achei bem interessantes. A primeira que me perguntaram ali, que eu achei muito legal, é pré-habilitação para outras atividades que não a musculação. E aí cita ali futebol, yoga, tênis, natação. Cara, Maravilha. essa pré-habilitação, ela é ótima para todas as modalidades. Por quê? Principalmente quando a gente fala, por exemplo, em tênis ou futebol, que tem troca de direção, e até quando tem influência externa, é muito interessante tu já tá funcional, né? O corpo funcionando de forma adequada para conseguir a prática de forma segura. E a outra coisa que me perguntaram ali também que eu achei muito legal foi qual é a diferença, por exemplo, de fazer mais estático ou mais dinâmico, ou mais com peso do corpo, ou mais com elásticos. E aí é aquilo que a gente estava falando, né? Quando a gente faz mais com peso do corpo, de forma mais estática, isométrica, é uma coisa mais global. A gente ativa meio que uma cadeia inteira. Por exemplo, faz uma ponte, ativa praticamente toda a cadeia posterior. Faz uma prancha, ativa praticamente toda a cadeia anterior. E quando a gente usa um elástico, a gente está focando em alguma coisa específica, ou num grupo, ou num músculos de um grupo mais específicos, ou em um padrão de movimento. Então, por exemplo, quando a gente vai aquecer com o elástico de uma forma mais dinâmica, a gente está focando em dissociações de, por exemplo, ombro e escápula, ativando músculos mais específicos ali, por exemplo, de romboides, trapézio inferior. E quando a gente faz mais isométrico, ou mais com peso do corpo, é uma coisa mais global, mais genérica. E aí vai depender do indivíduo, o que ele precisa mais, o que é mais interessante para ele, o que vai ser mais eficiente na questão de tempo, né? Maravilha. Galerinha, estão pegando a visão? Estão pegando, ó, clica no coraçãozinho aí quem está acompanhando a live do início até agora. Clica aí, clica aí. Clica aqui para saber se vocês estão presentes. Estão pegando a visão? Estão vendo o quanto é importante se preparar, né? Se pré-habilitar para o treino? Clica no coraçãozinho aí, caramba. Vamos lá. Ó, a Thalita gritou do quarto aqui, eu tô clicando. Obrigado, amor. Meu coração Ó, galerinha, é o seguinte, como eu falei no início da live, vocês prestaram atenção no que rolou aqui, né? Olha o quão importante é o preparo, a pré-habilitação. Inclusive, o meu cachorro, vocês estão ouvindo um ronco aí, não é a Thalita, tá? É o Dom. O cachorro, ele tá aqui na sala roncando, adora roncar quando eu tô fazendo live. Vocês viram o quanto é importante a preparação de um movimento para o treino, né? Da performance à estética. Mas sabendo que a performance do treino influencia diretamente na estética. Então, gente, lembra que eu falei que nós tínhamos uma surpresa, né? Nós tínhamos um anúncio muito importante para falar com vocês no final da live. Isso aí você tem que prestar atenção e aproveitar. Ó, galerinha, dia 20, tá? Dia 20 agora desse mês, tá? Eu estou saindo de Porto Alegre, cara, agora, daqui 3 semaninhas. Saindo de Porto Alegre e aterrissando em São Paulo para visitar o Matheus lá, mas não só isso, tá? Sempre que a gente se encontra, acontece algo grandioso. Boa, sempre. Acontece algo grandioso, não só para nós, mas também para todos que nos acompanham, para os nossos alunos, para os nossos clientes, para os nossos seguidores, tá? Então, dia 20, eu estou indo para São Paulo, mas no dia 22 de outubro desse mês, dia 22 de outubro. Sábado, dia 22, eu e o Matheus Morgado estaremos fazendo um primeiro workshop sobre pré-habilitação, tá? Um workshop onde eu e o Matheus estaremos, né, abrindo todo o nosso conhecimento, tudo que a gente sabe, todo o nosso método de trabalho, né? Esse workshop vai ser voltado sim para profissionais, mas está aberto ao público, né? Para quem quiser saber mais, para quem quiser se inteirar mais tecnicamente, mais a fundo sobre o assunto. Esse workshop também serve muito bem, tá? A gente vai estar junto lá na Borgave Barbell Lab, vai ser uma honra poder conhecer essa academia de vez, né? Faz tempo que eu estou pensando aí, ainda mais dessa forma, né? Produzindo
conteúdo, entregando material e transmitindo o conhecimento que a gente tem aí. Né, Matheusão? Bora? E cara, para mim aí, duas grandes felicidades nisso. A primeira é o amigo, o aluno, parceiro de trabalho aí, colega vindo visitar, e o segundo ver um cara que me vê como mentor e fez aí, acompanhou os primeiros cursos e vem acompanhando até hoje, estando do Fui meu modelo, lado aí. inclusive. Estou Foi lá, modelo, foi inclusive ele é a gravado, estou lá Thalita. de modelo. Exato. Ó, a Thalita também falando no quarto. E ver e ter, né, a honra de ter um aluno do meu lado dando aula comigo. Então é um cara que realmente evoluiu pra caralho, aprendeu muito e hoje se destaca. E isso é uma honra, né? É o paradoxo do mestre, ter o seu aluno do seu lado ali, no seu nível, provavelmente, muito possivelmente aí em pouco tempo me superando também, que é o que deixa o Capaz, cara mano. muito feliz, A, né? Ver a o honra é trabalho minha bem de poder estar feito, do teu dando lado, hein, resultado. cara? Eu sempre falei, né? Quando a gente se... E é muito curioso que quando eu e o Matheus a gente se conheceu na internet. Na Né? internet. A gente tem uma história muito parecida, Muito similar. obviamente as histórias é muito similar, mas a gente se conheceu de fato pela internet. Eu falei, você desse cara, como você viu alunos em comum, a gente foi vendo os assuntos, a gente foi vendo que a gente falou da mesma parada e tal. Os E deu mesmos match. mentores lá comentando e Exato, aparecendo. exatamente. E aí deu super certo, então a gente bolou esse projeto aí, né, do nosso jeito, né? Assim, pá, vamos fazer, Vamos bora, fazer e vai vai, dar. tá fazendo. Mas, com certeza, galerinha, a gente vai entregar o máximo aí. Com certeza, o máximo. Sempre a entrega é máxima para vocês. Para que realmente, assim como o Matheus me passou conhecimento, assim como eu adquiri esse conhecimento, é minha obrigação, é nossa obrigação como professores, como profissionais de educação física, que somos transmitir, passar esse conhecimento adiante. Porque só assim a educação física, o treinamento vai conseguir, né? E eu sonho e luto por isso, atingir o patamar que merece, né? Já mudou muito, graças ao trabalho, Vai mudar mas mais. a educação física e o treinamento físico ainda não chegou, mas está chegando muito próximo no lugar de destaque, no topo, no pódio, junto com toda a área da saúde que cuida da saúde. Né? Hoje eu vejo a educação física mais próximo e isso me engrandece e me motiva cada vez mais a transmitir essa parada aí. Então, galerinha, como eu sempre digo, né? Conhecimento compartilhado se multiplica, conhecimento guardado morre. Então, a gente compartilha porque é a forma que a gente tem de estudar, evoluir, se motivar e trazer a galera toda junto evoluindo com a gente. E bora para cima, galerinha. Bora Seguinte, pra ó, cima. esse workshop ele vai ser presencial, tá? Então, Presencial. É o seguinte, para quem tiver interesse, a gente vai estar abrindo agora. Vai ser transmitido do pessoal do Sul. Vai ser transmitido? Será? Eu não sei. Não sei A ainda, gente, não sei. Vai a ser gravado. princípio, vai ser gravado, Vai mas ser gravado. transmissão fica um pouquinho mais complicada a logística. Mas prioritariamente ele vai ser presencial. Presencial. Lá na Morgave Barbell Lab, tá? Pinheiro, São Paulo. Tá? Com Então, vagas assim, quem tiver limitadas, interesse, porque o galerinha nosso de São espaço Paulo, também é restrito. vagas limitadíssimas, tá? Quem tiver interesse, a gente vai estar abrindo o direct. Me chame o Matheus no direct ali. A gente vai dar todas as informações necessárias, tá? A gente já faz uma pré-reserva e em breve a gente já vai estar mandando o link para vocês adquirirem os ingressos e estar junto com a gente lá nesse workshop, nesse dia insano de conhecimento sobre pré-habilitação. Vai ser irado com certeza. Feito, meu irmão? Feito, Gui. Pessoal, valeu. Muito obrigado pela presença. Né? Pô, tenho aula para dar às 4h30 da manhã. Moleque. Então tá. Vamos Bora lá. pra cima. Essa live vai ficar Valeu, gravada, pessoal. viu, galerinha? Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Obrigado a todos.